entrar para darmos início ao nosso culto esta noite, culto de doutrina, de ensinamento. O Senhor vai falar aos nossos corações mediante a palavra que será ministrada. E eu creio que hoje há algo grandioso para que nós possamos aprender do Senhor. Aqueles que podem, por gentileza, fiquem sobre seus pés. Sei que você já fez sua oração, mas gostaria que vocês se levantassem, ficassem de pé para que nós pudéssemos orar. Quero desde já também saudar os irmãos que estão acompanhando por intermédio das mídias sociais com a paz do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus que habita, que está aqui, esteja em vosso lado também. Feche seus olhos e vamos orar. Soberano eterno Deus, Pai amado e Pai querido, no nome santo do Teu Filho Jesus, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença em oração, meu Deus e meu Pai. Primeiramente, ó meu Deus, para Te pedir perdão, Senhor, perdão por pensamentos, palavras, ordem, obras, omissões. Pai, neste momento queremos exaltar e glorificar o Teu nome, em agradecimento aos livramentos que o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje, ó Pai. Pai, muito obrigado, porque se estamos aqui, é que Tua mão poderosa, Senhor, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos deixado, ó meu Deus, meu Pai, invisíveis aos olhos do maligno. Pai amado e Pai querido, abençoa cada vida que já se faz presente, cada família representada, Senhor. Toma debaixo da tua mão poderosa aqueles que estão a caminho, concede livramento de homens sanguinários, dos assaltos, dos acidentes, das balas perdidas, do homem e da mulher que não tem o teu Santo Espírito, ó Pai. Pai, eu te peço, envia anjos ministradores, Senhor, na casa dos nossos irmãos, que neste momento estão nas suas residências, Senhor, pensando se vim ou não à tua casa para te cultuar, que eles possam ser ministrados pelo teu Santo Espírito, Senhor, e que só traga eles, ó meu Deus e Pai, sobre a tua mão poderosa, Pai, porque não há lugar melhor a se estar, a não ser na tua casa, Senhor, para te cultuar, para te adorar, para te louvar e ouvir a tua voz, Senhor. Vem falar conosco, ó meu Deus, meu Pai, não aquilo que nós gostaríamos, mas verdadeiramente aquilo que nós necessitamos, Pai, pois a casa é tua, esse povo é teu, somos propriedade tua, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor. É o que nós te oramos, Senhor. Já te agradecemos pela rica oportunidade, Senhor, de estar na tua casa para te cultuar, para te adorar e louvar-te ao teu nome. Assim nós te oramos, ó meu Deus, meu Pai, e te louvamos, e as palmas louvam o nome do Senhor. Abra vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler alguns versículos com uma breve meditação. Mateus 24, versículos 46 ao 48. Aquelas que estão em pé, pode se assentar. Mateus 24, 46 ao 48. Glória a Deus. Segundo essa minha tradução, a palavra de Deus está escrita assim: Bendito é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser ao seu coração: o meu Senhor tarda em vir, começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bebarrões. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não o procura, e na hora de que ele não sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, a gente tem ouvido falar que o fim está próximo, a vinda do Senhor está próxima. Mas como a própria palavra deixa claro, nós não sabemos nem o dia, nem a hora que ele voltará. Né?
E aqui o Senhor traz essa pequena saudação para a amada igreja, para que a gente possa meditar quanto a isso. Porque nós devemos estar prontos para aquele grande dia em que pudermos encontrarmos com o Senhor. E aí o Senhor nos delega as responsabilidades, nos faz servos dele, para que nós possamos propagar o seu amor, para que possamos propagar o Evangelho de Cristo. Da mesma forma que um dia eu e você fomos alcançados por alguém, mediante o Espírito Santo, que nos convidou e nos conduziu à casa do Senhor, a gente possa fazer a mesma coisa. Mas aqui é interessante que a gente não sabe o dia da vinda do Filho do Homem. A verdade é essa. A não ser o Pai, como a própria palavra dele diz. Nem os anjos, nem o Filho do Homem sabe, a não ser o Pai. Só ele sabe o dia da volta do Filho. Mas aí o Senhor traz essa pequena mensagem ao nosso coração, para que nós venhamos nos colocar como os bons servos. Da seguinte forma, estamos sempre buscando a presença de Deus, estamos sempre servindo ao Senhor com gratidão, com mansidão, com amor, para que a gente possa, naquele grande dia, não ser pego de surpresa. Semelhantemente da parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. Muitas vezes nós nos dispersamos, não nos guardamos de fazer a vontade do Senhor. E a gente não sabe o dia. A gente não sabe, a verdade é essa. A gente não sabe, mas a qualquer momento ele pode voltar. Porque os sinais estão acontecendo. A palavra diz que ia ser pai matando filho, filho matando pai, nora contra sogra, sogra contra nora, guerras. E é o que a gente mais está vendo hoje. Já foi ministrado nesse altar que nós podemos ser a geração do arrebatamento. Mas aí o Senhor traz essa mensagem ao nosso coração. Como nós estamos nos comportando como servos? Estamos próximos, nós não sabemos. Muitos de nós aqui temos ouvido falar que desde a nossa infância, a gente escuta essa conversa. Jesus está voltando. Vem para os pés do céu que Jesus está voltando. Está voltando. Mas a palavra de Deus diz que um dia é como 1000 anos. Então a gente não sabe. A verdade é essa. Nós não sabemos. Mas aí eu, como servo, estou vindo para a igreja, ando com minha Bíblia debaixo do braço, leio, mas não falo do amor de Cristo. Eu não propago o amor de Cristo. Eu não propago o Evangelho. Pelo contrário, alguns, infelizmente, usam isso aqui como sinal de santidade. Eu sou melhor do que ciclano e sou melhor do que Beltrano. Irmãos, isso aqui é como se eu e você, como servos, estivéssemos espancando os conservos. Em vez de a gente falar do amor de Cristo, nós estamos condenando, estamos apontando. E se o Senhor voltasse hoje, como é que nós não estaríamos? Será que nós estamos como um servo fiel ou como esse conservo? Como esse servo que não sabendo o dia, não sabendo o momento do seu Senhor voltar, ele começa a espancar seus conservos, muitas das vezes a explorar, porque nós muitas vezes colocamos um jugo que nós não conseguimos suportar nas costas de outras pessoas. Em vez de nós dividirmos o nosso fardo, dividirmos o fardo dos nossos irmãos para conosco, nós fazemos o quê? Pegamos o nosso fardo e lançamos nas costas do outro. Porque eu sou melhor, porque eu estou na igreja. Não, irmão. Somos todos iguais. Somos todos iguais. A palavra de Deus diz que quando ele voltar, vai ter 2 moinhos, e um vai ficar e outro vai subir. A palavra de Deus diz. Então que a gente devemos nos ser servos fiel, para quando o Senhor voltar, ele possa nos encontrar servindo com amor, com gratidão, não por pura doutrina humana. Eu vou para a igreja hoje porque eu sou obreiro, eu estou escalado. Tenho que ir para a igreja hoje porque eu estou escalado. Culto de doutrina, culto de ensinamento. Não menosprezando os outros cultos, mas é o culto mais importante para o cristão. Onde nós
Por intermédio da sua palavra, nós vamos aprender como devemos seguir a caminhada com Cristo. E às vezes nós negligenciamos isso. Deixamos de vir à igreja por pequenas coisas. Às vezes é uma série, às vezes é uma novela que dá o último capítulo. Não quero, o último capítulo eu não quero perder não, vou ficar em casa. Depois eu assisto a live. Depois eu assisto o culto no YouTube. Irmão, o melhor lugar é estar na casa do Senhor. Que nós possamos ser encontrados como servo fiel, servindo com gratidão, com amor e com responsabilidade. Porque cada um de nós somos responsáveis uns pelos outros. Cada um de nós. Nós devemos meditar na palavra e ensinar e aprender. Estamos aqui para aprender de Deus, aprender mais de Deus, mediante a sua palavra, por intermédio da vida do anjo da igreja. Que essa pequena mensagem que o Senhor traz ao nosso coração, que nós venhamos nos encontrar como servos bons e fiéis à palavra de Deus. Aqui eu agradeço a mim com a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Som. Oi. Oi. Som. Deixa eu só chegar lá e a senhora aperta o azulzinho. Vou só aumentar um pouquinho que tá baixo. A paz do Senhor a todos, igreja, amém? Nós vamos louvar o hino da harpa de número 193. Que a igreja se ponha de pé essa noite para a gente louvar e engrandecer o nosso Deus. Que todo louvor é para Ele. Espera aí, que escureceu a tela, pastor. É. Aí tem uma senha. Pode começar? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus.
perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas do dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda só um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, grandioso és tu, Santo de Israel. É a que agradeço a minha rica oportunidade, amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza era parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui. Hoje eu sou um oceano, água ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte
morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja pode tomar os vossos assentos. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Convido os obreiros da casa, recolhimento de dízimos e ofertas. Também já as crianças que vão subir a salinha podem ir direcionados a lá. Vamos devagar, pelo amor de Deus, eu ia caindo ali atrás. Glória a Deus. Glória a Deus. Os obreiros da casa, um recolhimento de dízimos e ofertas. Oferte e dizime com carinho, teu dízimo, a tua oferta. Mantenha a obra do Senhor aqui em terra. Glória a Deus. Aleluia. Pedro, pode liberar o notebook. Glória a Deus. A igreja estende as mãos para cá. Senhor, meu Deus eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor dízimos e ofertas, serve para manutenção na tua obra aqui em terra. Repreende o migrador, devorador, cortador, destruidor e prejuízo. Abre portas onde não há portas, estabelece a bênção, o milagre, a vitória, no nome de Jesus. A igreja diz amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aqueles que trouxeram as vossas Bíblias, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo
livro de Daniel, Evangelho não, livro de Daniel, capítulo de número 9. Capítulo de número 9. É aqui? Glória a Deus. Aqueles que encontraram como sinal de eu vou morar no céu. Escrito está. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, das nações dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejuns, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ti. Somente até aqui a oração dele vai dar continuidade, mas nós ficaremos só até este versículo. Senhor Deus eterno Pai, fala conosco, não o que queremos, mas o que de fato precisamos. Nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos consola nesse tempo propício, nessa noite. Estabelece a tua vontade no nome de Jesus. E a igreja diz amém? Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor, porque Ele é bom, pelas suas misericórdias. A oração de Daniel. Estou dando continuidade ao tema o cristão e a oração. Só para recapitular, na terça-feira passada nós iniciamos essa série de mensagens, como se deve fazer uma oração.
E então nós pegamos o modelo, a oração do Pai Nosso. Amém? A igreja recorda? Oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela vai iniciar com adoração, vai entrar com petição, vai falar de confissão e vai terminar mais uma vez com uma adoração. Certo? Essa oração de Daniel, ela é incrível porque ela se coloca numa das qualidades, tipos de oração, e é o que nós vamos tratar nessa noite. É a oração. É a oração de intercessão. A oração de intercessão é justamente rogar a Deus, pedir para o Senhor a favor de outras pessoas. A intercessão é essa. É você se colocar diante do Senhor e pedir, rogar, suplicar por outra pessoa. Amém? Então, você pode repetir comigo: a intercessão é eu pedir a Deus a favor de outra pessoa. Interceder, pedir. A intercessão, ela é o meu ato de pedir a Deus para abençoar outra pessoa. Daniel, ele está no reinado de Dário, seu primeiro ano, reinado dos Medos e dos Persas. Dário, filho de Assuero, tá? Eu não pesquisei, não tive essa curiosidade, mas eu vou ter depois do culto. Mas pode ser que o rei Dário possa ser filho de Esté com Assuero. Amém? Eu nunca tentei para esse detalhe aí, né? E eu sempre falava que o rei Artaxerxes é o rei Assuero, mas eu nunca consegui fazer essa ligação do rei Dário sendo filho de Artaxerxes, filho de Assuero. Alguém tem a tradução Artaxerxes aí? Não, tem Assuero mesmo, não tem? Na tradução de vocês? Versículo de número 1 do capítulo 9 de Daniel. Alguém tem Artaxerxes? Não, nenhuma tradução tem Artaxerxes. É o mesmo que Assuero. Amém, irmãos? Então tudo, até o momento, não estou afirmando, mas tudo indica, tá bom? Nós entendemos que a rainha Vasti ou Vartes, ela foi designada do papel de rainha. Não tem relatos bíblicos dizendo que teve filho com Assuero. Porém, nós entendemos que Radassa, a rainha Esté, ela se eleva no reinado para fazer a vontade de Deus naquele reino, trazer a libertação, né, do povo de Israel mediante a opressão dos seus inimigos. Nós sabemos que ela casou-se com Assuero e com certeza, não afirmo, mas há mais de 50% de chance aqui, irmãos, de Dário ser filho de Esté. E aí, possivelmente, é onde vem o apego dele a Daniel, né? Que é um dos exilados da Babilônia, com um ótimo currículo espiritual. Se de fato, não posso confirmar, mas se de fato confirmarmos, eu vou falar no grupo da igreja, para aqueles que acompanham o WhatsApp da igreja, e nos próximos cultos. Se de fato confirmar que Daniel é filho de Esté, nós entendemos que quando Daniel vai ser lançado na cova dos leões, Dário vai jejuar a Deus. E quando chega no dia pela manhã, ele vai dizer: será que o teu Deus te livrou? Tipo, ele era filho de Esté, uma semente hebraica, judia, então tinha essa inclinação para Deus. Mas como nós vamos aprender de Deus sem que ninguém nos repasse? É por isso, e agora eu me recordo da mensagem de domingo, que foi uma bênção, quando um senhor de idade, de cabelos brancos, com aproximadamente 110 anos de idade, ele está preocupado em colocar para aquela geração quem Deus era, mediante os seus grandes feitos, na sua grande obra em Israel. É uma ótima mensagem, recomendo a vocês assistir a mensagem de domingo. Como vamos conhecer a Deus se ninguém prega? Como vamos conhecer a salvação se ninguém prega? Então há uma necessidade, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu volto agora para o tema da mensagem. Foi só um bônus aí para a amada igreja, amém? Mas Daniel, ele
ele começa a observar os tempos. E ele está, sim, com as suas cãs, seus cabelos brancos. Está chegando também o seu curso natural da vida. E ele vai se preocupar com sua pátria. Daniel, como um bom patriota, ele vai colocar diante de uma fonte que ela é certeza. Trabalha com a verdade e com a justiça e a equidade. É Deus. Ele tinha perguntas, tinha questionamentos? Tinha. E para quem ele vai reportar essas dúvidas e questionamentos? Deus. E como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai adquirir essas respostas? Orando. E lembrando um pouco da mensagem da terça-feira passada, a oração é uma conversa. Se você quer conversar com alguém, você chama essa pessoa em particular e diz: vem cá, eu quero conversar contigo. Me empresta aqui a sua bondade, meu filho. Vamos sair de perto do povo aqui e vamos trocar uma ideia aqui. Porque se eu quero de fato conversar com essa pessoa, eu tenho que tirar ela do canto dela ali, um momento reservado. Pega o reservado, amém? Obrigado, Diácono Alexandre, em nome de Jesus. Você traz essa pessoa por reservado. Por quê? Porque se você fizer isso publicamente, muitas pessoas vão ouvir. E tem assuntos que devem se manter em segredo. Principalmente essa questão aqui de Daniel envolvia toda uma nação. E o que é que ele vai fazer? Ele vai se colocar diante de Deus em oração. Mas olha que incrível a oração de Daniel. Ele dirige o rosto, ele dirige o seu impulso ao Senhor e busca com oração, com rogos, petições, jejum, pano de saco e cinza. E eu vou repetir para você entender. Versículo de número 3, Versículo número 3, olha o que Daniel propôs no seu coração. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus. Olha aqui para mim, deixa o dedinho aí. Eu me inclinei, eu me direcionei, eu me posicionei diante do Senhor para buscar com oração, rogos, jejum e pano de saco e cinza sobre a cabeça. Esse pano de saco e esses cinzas são um ato extremo de humilhação. É de fato você se despir das suas melhores roupas, colocar a pior coisa que tem para se vestir, que na época era o pano de saco. Ele se vestia com pano de saco, ele colocava o rosto em terra, pegava a poeira, a cinza do chão e jogava para o alto e caía sobre ele. Em outras palavras, quando a minha oração ela não é respondida a primórdio, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que intensificar. Se recorda, os frequentadores da igreja vão recordar da mensagem que alguns meses atrás eu ministrei sobre Jesus e o jardim do Getsemane. Jesus e capítulo número 4 do Evangelho de Mateus, a tentação de Jesus. Ele é lançado pelo Espírito ao deserto, ele persevera firme na oração, amém? Ele é tentado pelo inimigo, mas ele continua de pé. Por quê? Porque ele está, em primeiro lugar, totalmente focado em obedecer a voz de Deus e a de mais ninguém. Está inclinado a obedecer. Então, quando eu tenho em minha mente o obedecer a Deus, Deus vai me fazer prosperar. O tentador sai e os anjos de Deus os servem. Jesus e o jardim do Getsemane, ele está lá chorando, ele está pranteando. O seu suor se torna gotas de sangue, e a Bíblia vai dizer que ele ora. E um anjo chega para confortar, consolar. Mas aí a agonia que ele sente se intensifica. E o que é que Jesus faz? Intensifica a oração. Segundo o relato
de Tiago, no capítulo de número 5, versículo número 13, ele vai falar as seguintes palavras: está alguém aflito entre vós, que é essa pessoa? Ore a quem? Em outras palavras, oração, eu vou transpor aqui, amém, igreja? Converse com quem? Conversar com quem? Numa hora que não tem amigo que dê jeito, não tem remédio que dê jeito, conversar com quem, irmãos? Com qual profissional que não dá jeito? Conversar com quem nessa hora? É onde entra a oração em seus efeitos, em seus poderes, em sua ação. Uma boa conversa ainda alivia a alma. Se tem alguém aflito, essa pessoa ore a quem? A Deus. Jesus está no jardim de Getsemane, deixa os 3 discípulos mais queridos à parte, Pedro, Tiago e João, vai ali numa distância de um tiro de pedra, se não me falha a memória, e ele vai e disse: Pai, conversa com o Pai. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele está angustiado, ele está em agonia, irmãos. Ele está sentindo no corpo o cálice da ira de Deus. E ele vai fazer o que? Ele vai conversar. Porque o que estava para acontecer, ele sabia o que ia acontecer, mas ele precisava conversar com o Pai. E o Pai, por ser misericordioso, envia um anjo para consolar. Então entenda, a oração vai muito mais do que os antigos pregadores nos ensinaram. A oração, ela é uma conversa delicada, uma conversa diferenciada, que uma oração, de fato, para ter os seus efeitos, tem que ter o quê? O diferencial. E o diferencial aqui vem mediante o quê? Vamos aprender com Daniel. Mediante a intercessão. Ele vai pedir favor a outra pessoa. No caso, ele vai pedir, vai se colocar na posição, na brecha, para interceder em favor da sua nação. Observação, meus irmãos, ele já está senhor de idade. O ciclo natural está para chegar, mas ele vai pegar o resto das suas forças, vai se colocar diante de Deus, vai se humilhar diante de Deus, vai sacrificar os desejos da carne mediante a alimentação. Como ele já é um senhor de idade, ele não pode se abster de tudo. É onde entra o jejum de Daniel. Por quê? Porque ele estava fragilizado mediante a sua idade. E é onde entra o quê? O jejum de Daniel. Amém? Mas agora, quando é novo, tem que sacrificar a carne, irmão. Quando tem saúde, sacrifica essa desgraçada. Porque é um investimento que nós fazemos para o nosso bem. Um momento que você tira para ter ali o a sós com Deus, o individual, o particular com Deus, vai ser benéfico para você. Vai ser benéfico para você, por quê? Porque você terá experiências com Deus. E se você se colocar na intercessão, o que é que vai acontecer? Você vai pedir para o alheio. Deus pode fazer o impossível acontecer. Tiago vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ela tem as suas ações, ela produz um efeito. É nesse momento aqui, praticamente os términos dos seus dias, ele quer saber o que vai acontecer com a sua nação. E ele se coloca, começa a orar, e tome um dia, e a oração não houve resposta. O anjo não desceu, o sonho não apareceu, a visão não chegou. O que é que ele faz? Ele persevera, ele continua. Tome 2 dias, e ele continua. Tome 3 dias, ele continua. Toma 1 semana, e ele continua. Toma 2 semanas, e ele está querendo, porque está querendo saber. Irmãos, se isso não é amor à sua pátria, à sua nação, aos seus conterrâneos, é o quê? Se isso não é amor ao próximo, irmãos, é o que então? Uma pessoa que poderia pegar a sua aposentadoria e está de boa. Por quê? Porque agora está no reinado,
de Dário, filho de Assuero, Assuero esposo de Esther, Hadassah. 1000 maravilhas, irmãos. Ele estava na bênção. Um senhor de idade, que saiu do reinado da Babilônia e entrou na maior hierarquia ali, como conselheiro do rei, no reinado dos Medos e dos Persas. Ele poderia ter ficado ali só com a sua casinha de oração de boa, dando glória a Deus, aleluia. Ou então, quem sabe, tirar umas férias. Estou cansado, orei demais, trabalhei demais, dei lugar na terra, fiz a obra, vou descansar e repousar. Poderia ter feito isso ele? Eu estou ficando velho, eu tenho que cuidar do resto da minha vida. Ele poderia? Poderia. Mas ele não fez. O que foi que ele fez? Carninha, eu sei que você já está só o pó das cinzas, o resto das sobras do que sobrou. Não consigo falar aquilo que o pastor Gustavo fala. Está só o resto. Mas, da maneira do possível, eu vou tocar em você. E o que é que ele faz? Ele começa a orar. A oração normal não deu certo. Ele começa a rogar. O jogo não deu certo. Ele aplica o jejum. Não deu certo. E ele começa a acrescentar, a intensificar, perseverando, mas intensificando aquilo que ele quer diante de Deus. Como é que ele intensifica? Mudando o hábito e a atitude. Com 2 semanas não deu certo. Então, vou me vestir de pano de saco cinza. Eu posso compartilhar algo com vocês? Meu horário está chegando, que hoje nós vamos terminar mais cedo. Posso compartilhar algo com vocês? A casa onde eu estou morando hoje foi coisa de louco, irmãos. Primeiro porque o aluguel que eu pago, uma casa da simples não é hoje aqui. Eu pago um aluguel de R$650. Eu moro de frente à praia. Eu moro de frente à beira-mar, irmão. Eu moro na beira-mar do município da Calcaia. Quem já foi na minha casa viu que é uma chibata de uma casa. Espaçosas, área de frente, área de fundo, 2 coqueirosão, no quintal tem um pezão de tangerina, e ainda plantei um negócio da bananeira lá, tem meio mundo de banana lá. Daqui a pouco eu vou começar a distribuir, porque tá umas pencas zona medonha. R$650. Hoje alguém olha, eita, pastor, tá rico, meu irmão, R$650. Hoje a gente, se duvidar, um kitnet hoje aqui no bairro. É ou não é? Você é do bairro aqui? Às vezes a minha esposa fica dizendo assim, vamos voltar para a igreja, mais perto e tal. E eu começo assim, primeiro lugar, minha filha, Deus não mandou sair daqui eu não arrego o pé. Porque Deus já me direcionou para cá. Porque na época que eu estava morando a 2 quarteirões da igreja, e então o contrato teve que ter sido quebrado por motivo de força maior, a dona da casa iria voltar para casa, e toda a igreja era mais de 40 pessoas procurando uma casa. Alguém conseguiu essa casa? Quem procurou aqui? Quem me ajudou naquela época? Tinha quase 40 pessoas procurando, irmãos. E eu tenho sempre isso comigo. O que eu posso, eu faço. Quando eu vejo que o impossível chegou, eu me reporto a Deus. Amém? Eu não sou de perturbando Deus direto não, viu? Eu não sou não. Eu sou sincero diante de você. Eu não sou de estar perturbando Deus direto. O que eu posso fazer, eu faço, eu luto. Agora, quando o negócio travou-se, né? Aí eu começo. Aí a gente trava a batalha na terra e no céu mesmo. Amém? Quando eu vi que o negócio estava estreito, pegamos aqui Bom Sucesso, Conjunto Ceará, Granja Portugal. Pegamos Bom Sucesso, Parte Superior, João 23. Hein? Aqui tudo não tinha uma casa. Pelo amor de Deus, não tinha uma casa. E quando tinha, não dava. Eu tenho um carro e uma moto, irmãos. A minha motinha desde os meus 18 anos que a minha mãezinha me deu, para a glória de Deus. Eu ainda tenho ela até hoje. O carro é o que eu utilizo para trabalhar e ganhar a minha vida. E quando era só uma garagem pequena, quando era só uma garagem para o carro, não cabia moto, onde é que eu ia deixar minha moto? Quando era só a garagem da moto, onde é que eu ia deixar o carro? Não posso deixar o carro no meio da rua, né? E nada. E os aluguel, 750. 900 e a casa uns ovos 1.200. Quando achei uma no Conjunto Ceará, 1.200. Eu fiquei feliz, achamos uma casa, um grandão. Qual é o valor de 1.200? Não dá no meu orçamento não. Não dá no meu orçamento. 1.200 é quase
plano de saúde meu, das minhas crianças, da minha esposa. Não dá, não pago nisso. E o que foi que eu fiz? Aproximadamente 40 pessoas me ajudando, pesquisando o que foi que eu fiz. O negócio está travado. Irmãos, eu vesti uma roupa, eu tomei um banho. Eu vou dar o detalhe agora. Eu tomei um banho, eu troquei de roupa, eu preparei o ambiente, eu fui me inclinar perto da cama. Eu não cheguei nem a encostar o joelho no chão, irmãos. Deus disse assim, ó, Iparana. Eu, do jeito que eu estava, me levantei e olhei para o céu. Tô ficando doido. Iparana, Calcaia, mais de 20 quilômetros de distância daqui da igreja. Não, deve ser coisa de doido. Eu dei uma respirada e ó, eu nem cheguei a encostar o joelho no chão. Aí Deus falou, Iparana. Aí eu, tá bom, Senhor. Tá bom. Eu falei com minha esposa, e agora, meu filho? A dona da casa quer a casa para reformar, para poder entrar aquela coisa toda. E corre, pega, não pega, pega, não pega. E eu disse assim, botei uma pessoa para trabalhar no meu antigo emprego, no meu lugar. Era uma segunda-feira. Se eu não me falha a memória, eu acho que era uma segunda-feira. E eu disse para ela, nós vamos alugar uma casa hoje. Minha mãe estava comigo nesse dia. Estava comigo nesse dia. Não, estava não, minto. Só na hora de entrar. E eu falei assim, nós, a minha esposa, para onde eu? Iparana. Ela, filha, Iparana. Eu, Iparana. Deus mandou ir para Iparana. Peguei o carro, fui aonde eu conhecia Iparana. E eu fui sair perguntando. Nada. Aí eu sabia, estava ficando doido. Quando eu estou voltando do caminho que eu sabia, que eu não conheço todo o bairro. Lá, agora eu conheço todo buraco lá, né? Que eu estou morando mais de 2 anos lá. E quando eu estava voltando para pegar o Ulisses de Guimarães, voltando para casa, frustrado, dizendo, não, estava perturbado. Quando eu estou para sair, Deus disse assim, ó, vira à direita e entra nessa avenida. Irmãos, eu disse, eu estou ficando doido, é mais do que nunca agora. Por quê? Porque não tinha asfalto, era um calçamento e era uma rua bem estreitinha. Bem estreitinha. Aí eu ouvi a voz, não custa nada, a rua está diante de mim aqui, mas isso é uma rua. Deus me é testemunho, diz, isso é uma rua, eu estou ficando doido. Quando eu dobro, aí a rua vai abrindo, passa uma praça, asfalto, o ônibus passa, aí eu continuei, desci aproximadamente uns 300 a 400 metros, eu me deparo com um abismozão, bem grandão, aquela visual mais linda para quem vai a primeira vez para minha casa, a praia, zona, cor mais linda, e eu, uau, eu fiquei, uau, eu tinha olhado uma placa, e qual era? Avenida Pintor João Figueiredo. Aí eu, avenida, nossa. E eu fiquei encantado aqui, minha esposa encantada com o impacto da paisagem. O Abraão querendo já descer já. E eu disse, nossa. E eu disse, vou começar a perguntar agora. Aí Deus falou de novo assim, ó. Tinha um pescador lavando as redes. E Deus disse assim, ó, fala com o pescador que está lavando as redes. Faz a pergunta que tu fez lá atrás. E eu fiz. Sabe o que foi que ele fez? Desce aí, vamos. Tem uma casa bem aqui e o dono está nela. Foi assim, irmãos. Foi assim que eu aluguei a casa. Quando eu cheguei lá, eu pensei, a casa zona de frente, a placa, aquele negócio todo bonito. E eu me tremendo todinho, esse homem vai pedir uns R$1.000, esse homem vai pedir uns R$1.200. E o cara não queria falar, e eu aluguel, e ele sem querer falar, e o meu Deus, ele vai dar uma facada. Ele vai dar quengada. Se ele der 1.000 ainda, eu me atrevo, eu pego, R$1.000 eu pego a casa. Foi a primeira casa. E ele disse, R$500, eu, tá alugado. É minha. Falou R$500, eu, nossa. Foi a primeira casa. E eu falei para minha esposa, filha, essa casa aqui, que é ela era menorzinha, não tinha área nem nada, foi a primeira casa. Eu disse, vai ser a isca. Eu sei que daqui a pouco vai abrir uma casa bem grandona e eu vou entrar nela. Que hoje, depois de 4 meses, abri essa casa de R$650. Que é incrível, incrível, incrível. Você pode aplaudir o nome do Senhor?
Irmãos, porque de fato eu resolvi compartilhar o meu pessoal com vocês? Em primeiro lugar, para a gente poder concluir, porque hoje ainda tem um evento para poder participar e várias outras pessoas que também vão participar desse evento. O que eu pude, eu fiz. Eu compartilhei a minha necessidade com pessoas e pessoas me ajudaram. Aproximadamente 40 pessoas, ninguém resolveu. Quando ninguém resolveu, eu fiz o quê? Fui orar. Aí Deus respondeu. Deus respondeu. Deus direcionou. Foi onde veio os lockdown da vida, tudo parar, tudo tá. E eu, com meu filho especial mais novo, correndo. Depois do expediente de trabalho. Por um lado, por outro. Foi a terapia dele, que as terapias dele tinham parado. Ele ficou na terapia natural. Né? Compartilhando isso com vocês. Por quê? Porque em primeiro lugar, quando você tem intimidade com alguém, essa pessoa no seu tempo de crise, ela pode te ajudar. Os meus irmãos, vocês, natural, naquela época não conseguiam me ajudar. Porque não era vontade de Deus eu permanecer no bairro. Mas quando eu disse, Senhor, os meus irmãos, a igreja que o Senhor me constituiu como pastor, não estamos conseguindo. Eu ia pedir a ajuda dele. Eu nem cheguei a falar, eu estava chegando o joelho no chão. Olha o mistério, o joelho no chão. E o Senhor foi e bradou. Nós devemos nos colocar diante do Senhor. Detalhe, isso eu não precisei jejuar, eu não precisei me humilhar. Simplesmente aconteceu naturalmente. Amém? Quando estamos na presença de Deus e no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem. Para eu poder concluir aqui, voltando para o texto. Daniel, ele encontrou barreira. Ele encontrou um ambiente travado. Eu compartilhei com vocês o meu particular. Amém? A gente mata a cobra e mostra o pau. Amém? O meu particular foi tudo, se eu olhar e analisar, foi tudo fácil. Teve o trabalho dos irmãos? Teve gente que pegou moto, saiu indo e voltando. Mas até o momento estava tudo de boa. Quando eu precisei de um auxílio de Deus, eu nem jejuar eu precisei. Mas existem coisas em nossas vidas que nós vamos ter que jejuar. Vamos ter que chorar. Vamos ter que nos humilhar. Principalmente quando nós estamos sobre uma intercessão. Pedir a favor de outra pessoa. Amém? Depois de 21 dias, o anjo desce com a resposta e já começa dizendo: Daniel, tu és muito amado por Deus. Você quer ler comigo isso rapidinho? Dá certo? Capítulo número 10. Vamos ler. Capítulo número 10, versículo 1. Eu vou acelerar. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado a palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata-se de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi. Nem carne, nem vinho entraram em minha boca. E nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Hidekel. Levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Seu corpo era como a turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo, seu braço e os pés como a cor do bronze assacado e a voz das suas palavras como voz de multidão. Olha só aqui, irmãos.
Estava travado no começo? 3 semanas depois, 21 dias depois, os céus se abrem para ele. Só até aqui por causa do tempo. Você pode dar continuidade à leitura em casa. Os céus se rasga para ele. Os céus se rasga para ele de uma tal forma. Quando está travado, o que é que a gente faz? Vamos orar. Se não destravou na oração normal, na petição normal, o que é que faz? Jejuma. O jejum não está dando certo. Humilhação. Se humilhar. Na oração de Daniel, ele começa a se colocar na posição: Senhor, Tu és grande. Ele começa em adoração, porque toda oração que se preza tem que começar com adorar. Orei ao meu Deus, versículo 4 do capítulo 9. Orei ao Senhor meu Deus e confessei, disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo. Ó, começou com adoração, dizendo que Deus é grande e tremendo. Começou com adoração. Ele vai com a confissão de pecados. Ele se coloca na qualidade de pedir perdão a Deus, fazendo o quê? Confessando: pecamos, transgredimos. Sobre nós veio a tua palavra que foi revelada a Moisés no Monte Gerezim. Eu coloco a bênção e a maldição. Bênção se obedecer, maldição se rebelar. Lembra? Deuteronômio capítulo de número 28. É isso que Daniel está falando. Anota aí, Deuteronômio 28, para você dar essa conferida aqui. E ele vai e diz: ó, nós pecamos, mas ele vai dizer: perdoa-nos, Senhor. Aí Deus vai e faz o mistério acontecer. Ele responde, ele abre a visão, os céus se rasgam, mas foi mediante ao quê? A inclinação de Daniel para com a sua nação, para com o próximo, para com as gerações futuras. Ele se colocou diante de Deus, e Deus foi e respondeu. Na intercessão, a maioria das vezes vai ser batalha travada. Então é jejum. Lembra do que Jesus falou? Fique de pé em nome de Jesus. Ele diz: casta de demônio só sai com jejum e oração. Faz o combo, irmãos. Viu que o negócio está travado na tua vida, ou para a tua vida, ou para o próximo, intercessão, amém? O favor que você vai pedir a Deus para outra pessoa, a intercessão, está travado, vai ter que jejuar. Vai ter que deixar a picanha de lado, a maminha, gordinha de lado, né? Vai ter que passar salada da vida, né? Ou então, se você tem a disponibilidade, é 3 dias no óleo, só orando, se humilhando, jejuando, colocando diante do Senhor, perseverando até ver os céus abertos e até ouvir o direcionamento de Deus. E a pergunta qual é? Para a gente poder concluir: qual é o tempo, pastor, que eu devo? Qual é o tempo que eu devo orar, jejuar? Meus irmãos, é particular. É particular. É entre você e Deus. É entre você e Deus. Jesus, pelo Espírito, foi conduzido 40 dias. Moisés, 2 quarentenas. 40 dias na primeira tábua dos mandamentos. O povo peca, ele quebra, e depois mais 40 dias no óleo, orando e jejuando diante do Senhor, conversando com Deus e vendo todo o movimento com Deus. Amém? Então, é particular esse quesito de oração. Quanto tempo devo orar? Como é? E a próxima terça-feira nós vamos dar continuidade a tudo isso. Amém? Mas recebe o bônus. O tempo é particular. Quem de fato vai, se uma coisa é muito grande, tem muita coisa envolvida, não te preocupa, porque o Espírito Santo vai direcionar. E se eu puder, nas qualidades de Daniel, se eu puder, nas qualidades, pegar esse texto para a gente poder concluir sobre ele,
eu vou entregar para a amada igreja as seguintes palavras. Ele orou até ter a resposta. Então ore, meus irmãos, jejuem, buscam até receber aquilo que vocês estão pedindo com Deus. É pessoal. Vai ter momento que o Espírito Santo vai dizer: eu quero 40 dias. Você se resguarda 40 dias. 15 dias, uma semana, 3 dias, um dia. Se o Espírito Santo de Deus disser, obedeça. Se não, eu aconselho segundo a palavra. Vai orando até receber a resposta. Não recebeu a resposta de Deus, não arreda o pé. Deixa eu só entregar mais um, irmãos, no nome de Jesus. Essa eu não posso deixar passar despercebido hoje. Escute e eu concluo agora. Quando tem muita coisa envolvida, eu vou dar um conselho para a amada igreja: ore em espírito, peça em espírito. Agora diga comigo, por quê? Porque o inimigo pode utilizar uma situação e você se engodar com ela para dizer: foi Deus, sendo que não foi. Porque nem tudo que acontece facilmente é de Deus. Principalmente quando você fala. Principalmente quando você fala. O reino espiritual, ele é complexo. Então, se você for fazer prova, faça prova no espírito. Você não fala, você fala aqui na mente com Deus, no espírito, na mente com Deus. Você não abre a boca para falar. Por quê? Porque o inimigo pode utilizar de uma situação e te engodar com ela. Aí você pensa que vai prosperar, você pensa que vai abençoar, você pensa que vai crescer. Quando dá fé, se ferrou, quebrou a cara, não aconteceu nada. Aí você diz: mas Deus falou. Qual foi o Deus que falou? Qual é a certeza que você teve que de fato foi Deus? Próxima terça-feira a gente continua. Quem recebe essa palavra? Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus eterno Pai, o cristão em oração é um assunto muito complexo. Que o teu Santo Espírito possa nos conduzir ao centro da tua vontade. Que o Senhor permita, Senhor, nos desenvolver, crescer e amadurecer sobre esse assunto tão importante, que são as nossas petições, que são embasadas nos nossos quereres e desejos, tanto para conosco como para o próximo. Meu Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas, destruir com toda o levante do adversário, neutralizando os dados inflamados do maligno e concedendo a certeza da bênção, do milagre, da vitória. E a igreja que recebe diz: estende as mãos. Que o infinito e grande amor do nosso Deus e Pai que estás no céu, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, os dons, o fruto, o fogo e todas as dádivas do Espírito Santo de Deus repouso sobre a amada igreja. E a igreja que ele recebe diz: dê a paz do Senhor a teu irmão. Até sexta-feira, no início do congresso, no nome de Jesus.